A minha amiga ficou grávida e quando eu descobri quem era o pai do filho dela, isso me destruiu completamente. Bom, vamos lá. Eu conheci o meu namorado no shopping. Esse dia eu estava sentada lá com uma amiga, comendo um lanche, conversando, rindo. Fazia muito tempo que a gente não se via. Quando de repente chegou um garçom, encostou na minha mesa e colocou um milkshake. E aí ele falou assim: o rapaz daquela mesa ali pediu pra entregar pra você. Na hora eu fiquei assim muito sem graça. Eu agradeci, mas eu confesso que eu fiquei assim meio receosa de tomar aquele milkshake, né? E aí eu pedi pro garçom agradecer por mim, continuei lá conversando com a minha amiga. E só depois de um tempo que eu olhei pra mesa dele, eu dei um sorriso e acenei assim com a mão. E foi aí que ele se levantou, veio até a nossa mesa. Ele foi muito educado, conversou com a gente normalmente. E aí eu passei a minha rede social pra ele. E nesse mesmo dia ele já me mandou mensagem. E aí começamos a conversar por ali mesmo. Ficamos um bom tempo conversando ali só pela internet. E aí depois que eu passei o meu WhatsApp pra ele. E logo depois nós já começamos a sair. E em pouco tempo, assim, algo bem natural, já começamos a namorar. E nessa época ele fazia faculdade, ele estava no penúltimo ano se preparando para o TCC. Então ele começou a falar muito da pressão do trabalho final, dizer que o grupo dele estava desorganizado, perdido. Foi quando ele me pediu ajuda e eu aceitei ajudá-lo. E foi nesse grupo da faculdade dele que eu conheci ela, a minha suposta amiga, que ela era uma das integrantes do grupo do TCC. A gente não virou amiga assim de cara, mas a gente começou a conversar bastante por conta do trabalho. E ela também namorava, o namorado dela era super gente boa. Enfim, então eu comecei ali a ajudar o grupo deles, né, no TCC. Então eu explicava, eu organizava ideias, eu tirava várias dúvidas deles. E ela sempre vinha falar comigo, sabe? Sempre vinha puxar assunto, falar sobre os trabalhos, sobre outros assuntos também de vida pessoal. E aí, aos poucos, nós fomos criando um vínculo. Nós não éramos ainda melhores amigas, mas ali já existia uma amizade, assim, leve, uma amizade, assim, legal. E aí, com o tempo, começamos a sair de casal. E aí, ela começou a frequentar a minha casa, a gente saía, só nós duas. Enfim, uma amizade, assim, tipo, subnormal, sabe? Bem tranquila. Aí tudo bem, beleza. O TCC deles foram apresentados, né? Aí passou essa fase de loucura, mas eu e ela sempre continuamos ali mantendo contato do mesmo jeito, porque ali já existia uma amizade. Só que ela tinha uns picos no relacionamento dela, então ela tinha muitas idas e voltas com o namorado. Até que um dia ela veio me contar que ela estava grávida. Ela falou que não tinha sido nada planejado, que ficou bastante assustada quando descobriu, mas que estava tentando lidar com toda aquela situação. E eu fiquei muito feliz por ela, né? E durante toda a gravidez a gente sempre manteve ali contato. Eu ajudava ela a pesquisar coisas sobre maternidades, enfim. Mas foi aí que eu comecei a notar coisas muito estranhas no meu namorado. Então ele ficava assim muito incomodado quando eu falava nela, começou a criar motivos pra poder querer me afastar dela, nada assim muito direto, mas sempre jogando alguns comentários, tipo, eu não confio muito nela, entre outras coisas muito pesadas que ele falava a respeito dela. Só que eu achava um exagero, porque eu particularmente não via tudo aquilo que ele falava dela, né? E aí, com o tempo, ela também começou a ficar assim, mais diferente, mais distante, mais fria. E aí, depois de um tempo, ela ganhou neném. E quando eu fiquei sabendo que ela ganhou o neném, eu quis visitar ela na maternidade. Mas o meu namorado não queria de jeito nenhum. Sempre que eu falava, vamos lá visitar a fulana na maternidade, ela ganhou o neném e tal, ele sempre surgia com uma desculpa e aí a gente acabava não indo. E aí eu só fui visitar ela depois, quando ela já estava em casa. E quando fui na visita, assim, foi tudo bem. Só que aí depois dessa visita, ela começou a me evitar de todas as formas. Ela não respondia as minhas mensagens, não atendia as minhas ligações. E aí eu perguntava pro meu namorado se ele tinha notícias dela, e ele também falava que não, que ela também não falava mais com ele. Aí eu ainda até questionei ele, né? Estranho, será que eu fiz alguma coisa que ela não gostou? E aí ele falou assim: eu falei pra você que ela não era uma pessoa confiável, né? E aí tudo bem, a nossa amizade então esfriou assim de vez. Fiquei muito tempo sem ver ela, só que anos depois eu reencontrei ela. E quando eu reencontrei ela, ela estava com o filho dela. E quando eu vi aquela criança, eu fiquei sem reação. E aí ela não tinha me visto, então imediatamente eu fui até ela, falei assim: oi fulana, tudo bem? Quanto tempo? Ela quando me viu, tomou um susto. Falou, oi, tudo bem? Me cumprimentou. E aí eu fui falar, esse daqui é seu filho? E ela é... E sabe quando a pessoa fala com você com muita pressa, sem querer
tá prolongando muito o assunto. E eu falei assim, deixa eu ver seu filho, quantos anos, tal, ver quando ele era recém-nascido. E ela puxando assim o menino de uma forma assim. E eu ficava ali olhando para aquele menino, totalmente sem reação, porque o menino, ele era a cara do meu namorado. E aí imediatamente ela falou assim, olha, eu vou embora, que eu tenho que resolver umas coisas, tô com pressa. E foi embora. E eu fiquei ali com a imagem daquele menino na minha cabeça. Eu fiquei falando, meu Deus, não é possível uma coisa dessas, né? E aí depois, mais tarde, quando eu falei com meu namorado, eu falei assim, olha, eu encontrei fulana de tal na rua, ela tava com o filho dela, tal. Ele, tipo, levou um susto, ficou tipo, mas e o que ela falou pra você? Eu falei assim, não, ela não falou nada demais, ela tava, inclusive, com muita pressa. E aí eu não conseguia mais tirar a imagem daquele menino da minha cabeça. E aí eu comecei a ficar puxando do passado, quando a gente saía junto e tudo mais. Eu falei assim, gente, mas não é possível uma coisa dessas. E aí eu ainda até falei pra ele, eu só fiquei impressionada com a semelhança do filho dela com a sua. E aí foi onde que ele começou a falar, ai, você tá louca, tá vendo coisa onde que não existe, é uma falta de respeito, você tá falando isso comigo, com o pai da criança. Enfim, nossa, foi uma falação que ele ficou falando, sabe? E foi aí que eu falei assim, não, eu preciso tentar tirar essa história limpo. E aí eu fui pras redes sociais do meu namorado, e aí eu fui lá nos amigos dele, fiquei procurando todos os amigos dele pra ver se eu encontrava ela ou alguma pista que fosse. E de tanto que eu procurei, eu acabei encontrando o marido dela. E no que eu encontrei, eu mandei uma mensagem pra ele e falei tudo o que eu tava pensando. Ele também começou a me chamar de louca, falando que isso era uma falta de respeito com ele, com a esposa dele. Aí eu falei assim pra ele, olha bem pro seu filho e olha bem pro meu namorado. Eu enviei uma foto do meu namorado pra ele poder fazer a comparação da semelhança dos dois. E aí eu falei assim pra ele, fulano, longe de mim de querer acabar com o seu casamento, de querer destruir o relacionamento de vocês dois. Mas pensa comigo, olha a semelhança desse menino. Puxa lá no passado, como a gente tinha uma relação legal, a gente saía todo mundo junto, de casal, era um frequentando a casa do outro. E a nossa amizade acabou assim, de uma forma meio que repentina, sem ter muita explicação. Mas mesmo assim, ele batia o pé em querer acreditar na esposa dele. Mas eu ficava ali, batendo o pé, martelando pra ele, colocando na cabeça dele que a gente tinha que ir mais a fundo pra poder investigar. Porque a única coisa que eu queria saber era só da verdade. E foram meses ali conversando com ele, tentando colocar na cabeça dele pra gente poder se ajudar ali a descobrir a verdade. E depois de meses conversando com ele, tentando colocar ali na cabeça dele que aquele menino poderia ser filho do meu namorado com a esposa dele, ele finalmente resolveu confrontar a esposa dele. E aí, quando ele confrontou, ela chorou, ficou falando um monte de coisas, e aí ela acabou confessando. E no que ela confessou, eu fui falar também pro meu namorado, e ele começou de novo a me chamar de louca, que eu tava inventando coisas e não sei o quê. E eu falei que ela já tinha confessado que o menino era filho dele. E aí não tinha muito mais o que ele fazer, o que ele ficar negando. E foi aí que decidimos fazer um teste de DNA. E quando o exame ficou pronto, foi comprovado que realmente o menino era filho do meu namorado. E aí ele falou que foi no período que ela tinha aqueles picos, né, de idas e voltas com o namorado dela, que eles acabaram ficando juntos, que na verdade, antes de eu começar a namorar com ele, eles já tinham um lance ali, sabe? Eles ficavam de vez em quando, só que aí ela começou a namorar, eles terminaram, só que quando ela tinha esses momentos de picos, idas e vindas com o namorado dela, ela acabava ficando com o meu namorado, e foi em uma dessas que ela acabou engravidando. E mesmo depois que toda a verdade veio à tona, o marido dela perdoou ela, decidiu ficar com ela mesmo assim, porque segundo ele já tinha pegado afeição pelo menino, e aí ele fez um acordo com meu namorado, meu ex-namorado, na verdade, né? Na época, falou que ninguém precisava ficar sabendo do que tinha acontecido, que o menino era filho dele e que não era para ele criar nenhum vínculo com aquela criança, que era para ele esquecer que aquele menino era filho dele. Só que eu não consegui. Eu terminei o meu relacionamento porque Deus não me daria um futuro ao lado de alguém que mentiu pra mim durante tantos anos, sabe? Porque se eu não tivesse visto ela com aquele menino com a semelhança igual do meu namorado, talvez até hoje eu nunca tivesse descoberto, sabe? Essa traição. Então eu penso que assim, quem é capaz de sustentar uma mentira por tantos anos, não mente só pra você, mente pra si mesmo, mente pra vida e pra qualquer verdade que atrapalhe o próprio conforto. E por isso que eu escolhi sair.
Não porque foi fácil, porque não foi fácil, foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu pensei que se eu ficar, teria me custado algo muito maior, que seria a minha dignidade. E isso é algo intransferível meu.